Todas nós temos uma área que, quando a gente olha, a gente considera completamente estéril. Luciano, o que é estéril? O que é uma área estéril? A palavra esterilidade quer dizer algo que não se produz, algo que é infrutífera, algo que não se consegue gerar, né? Há um território completamente infértil. E nessa tarde, eu queria que você olhasse para a sua vida agora e que talvez você não seja como esse testemunho. Esse testemunho é para reconhecer que o Senhor é um Deus e Ele pode fazer. E a área estéril dela era justamente a área que ela precisava gerar. Era o útero dela. Mas nessa hora, nessa tarde, eu te convido a olhar para você, porque talvez a área estéril não seja o útero, mas seja o teu coração. Talvez a área estéril seja uma área financeira, seja um propósito que Deus colocou dentro de você há tanto tempo e que você tem batido na tecla, mas você não consegue gerar esse propósito. Você não consegue ver essa área produzindo. Você não consegue, como esse homem falou e essa mulher falou, Deus é um Deus de multiplicação. E quando você olha, você vê essa área completamente improdutiva e sem nenhuma multiplicação. Eu te convido a abrir a tua palavra, a olhar para você nessa tarde, mas abrir a palavra do Senhor, a Bíblia que está nas tuas mãos, está perto aí de você, abrir em Isaías 54. Canta, ó estéril. Isaías 54. E baseado nesse olhar que nós precisamos ter, que muitas das vezes nós ignoramos, nós não tratamos sobre essa área, mas a gente sabe que ela está lá e a gente sabe que ela é infértil. Por quê? Porque a gente não consegue gerar, a gente não consegue frutificar, a gente não consegue florescer nessa área. Quando está tudo muito bem, está indo, a gente está achando, a gente não gera. A situação não se desenvolve. O projeto não vai à frente. O sentimento ainda está aqui, né? E serve como impeditivo para que gere, porque se nós não temos ainda esse entendimento, há sentimentos que nós carregamos, trazemos dentro de nós, que impede todo o gerar de Deus na nossa vida. Então, essa área infértil só você pode saber nessa tarde qual é. Mas eu quero ler com você essa passagem que diz assim, canta, ó estéril. E aí, quando a gente vai olhar para essa passagem, eu já quero te chamar aqui. Porque, de repente, você está pensando, então está falando da minha esterilidade e está falando de mulher. Não. Não está falando sobre você ter tido filhos ou você não ter tido filhos. E nem está falando de mulher. Aqui o Senhor está tratando com o povo, com toda uma nação. Aqui o Senhor está falando sobre Sião, sobre a sua nação. E o Senhor não está apontando para um sexo específico. Quem mandou essa loura? Aí, ó. E ela passou. Mas o Senhor está tratando com o povo. E esse povo somos nós nessa tarde. Porque nós cremos, amados, que você não entrou aqui sem propósito. Você não chegou nessa live, nessa tarde, sem propósito. Tampouco o Senhor me trouxe essa palavra, poderia ser outra, mas tampouco o Senhor me trouxe essa palavra para compartilhar sem propósito. Então, a palavra do Senhor diz, canta, ó estéril, você que não deu a luz, exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, assim diz o Senhor. E a primeira coisa que a gente olha aqui nesse texto é que tem alguma coisa fora do lugar.
Porque se a esterilidade é isso tudo, se a esterilidade é um lugar de improdutividade, se a esterilidade é um lugar de vazio, de sequidão, se a esterilidade é um lugar seco, é um lugar que não se produz, que não floresce, mas um lugar infrutífero, a gente já começa a observar que tem algo fora do lugar, porque é dentro desse lugar que você já reconheceu aí, para você, com essa área estéril, infrutífera, desértica, seca, em sequidão na tua vida, você já começou a reconhecer. Mas eu quero te dizer que essa palavra é uma palavra profética. E o que é profético? É você olhar para o seu estado atual com o olhar de Cristo. Quando Cristo ele olha para mim e para você, ele sabe de tudo. Ele sabe, inclusive, sobre essa área infértil, seca, improdutiva. Ele sabe, ele conhece bem, porque ele conhece as nossas dores. Mas então a gente vê que tem algo fora do lugar, porque ele nos chama a cantar. Cante, ó estéril. Como que eu vou cantar e me alegrar? Porque em outras versões está escrito regozijai-vos, celebrai, ó estéril. Como que eu vou em cima dessa área improdutiva, em cima dessa área que me traz dores? Como que eu vou cantar? Como que eu vou celebrar? Mas a verdade é que o Senhor, nessa tarde, está falando, troque o teu canto. Comece a trocar o teu canto. Traga um canto diferente. E esse canto diferente é alegria. Mas se a gente observar, a gente vê que ele não mudou a condição. Ele não diz para mim e para você, cante, ó mulher que era estéril. Ele não fala isso. Ele diz, cante em cima dessa situação que você está passando e que te traz dor. Ele diz, canta em cima dessa tristeza. Cante em cima, celebre em cima dessa improdutividade, desse lugar seco. Comece a celebrar. Comece a sorrir, comece a cantar, comece a adorar. Ó, estéril, ele continua chamando aqueles homens e aquelas mulheres de estéril. Nessa tarde, ele está dizendo para você e para mim, cante, independente da tua dor. Cante independente do teu estado atual, porque ele conhece o teu estado atual. Ele sabe exatamente o que você precisa, o que você está passando nessa hora. As suas dores mais secretas, aquelas as quais você não falou para ninguém e que você sabe que não produz, mas as pessoas não sabem porque você disfarça o máximo que você pode disfarçar, para que ninguém saiba, mas você sabe. Em outras situações, é tão indisfarçável. Em outras situações, é tão indisfarçável que a pessoa, ao tocar naquela área, te traz dor. Quando a pessoa fala um pouquinho sobre aquela área, te traz dores. Nesta tarde ou noite, para algumas aqui, o Senhor fala para você, cante, ó estéril. É um imperativo. Cante, ó, estéril. E nós vamos um pouco mais à frente. Diz assim, você que não deu à luz, você que não viu aquilo que você queria realizado, aquilo que você não viu os seus projetos serem concretizados, você que não gerou, porque pode ser que nesta tarde eu esteja falando especificamente para alguém aqui que não gerou. E que talvez seja a sua dor mais profunda. Ou que gerou,
mas que não viu multiplicar. Consegue entender? Gerou, mas não viu multiplicar. Então, a palavra está dizendo que você que nunca sentiu as dores de parto, ou seja, você que até, mas não concebeu. Entende? Você que não concebeu. Até a geração, ela foi se firmando, e você cheio de expectativas, e aí a gestação, eu estou abrindo o leque, para não sei qual é esse gestar, eu não sei. Mas estava tudo indo, se desenvolvendo muito bem, mas ele diz o quê? Nunca sentiu as dores de parto. Ou seja, a barriga cresceu, o projeto foi gerado, foi feito pré-natal? Foi feito pré-natal. Ou seja, o negócio foi crescendo. O negócio foi criando expectativas. Mas na hora da dor do parto, na hora de colocar para fora, na hora de conceber, na hora de dar à luz, não houve este momento. A palavra vai dizer ainda, lá no 2. E aí, eu volto aqui com a palavra profética. O que é a palavra profética mesmo? É em cima daquilo que você viu ou em cima daquilo que você não viu? É em cima daquilo que você não viu. Mas é como ele está vendo. É como ele olha e ele está vendo. E a palavra dele diz que os pensamentos dele são infinitamente maiores que o meu e o teu. Então, nesse lugar de dor, nesse lugar que ele chama a cantar, nesse lugar de improdutividade, ele diz assim, alargue as tuas tendas. Alargue a tua tenda, alargue o espaço da tua tenda. Você olha para você mesmo e você diz, mas se eu não dei a luz a um projeto, se eu não dei a luz a um menino, e aí o menino é o propósito. Se eu não conseguir dar a luz a um menino, como que ele me pede para largar a minha tenda? O espaço da minha tenda. Como que ele diz, aumenta o toldo da tua habitação? Como que ele diz isso? Se nenhum eu consegui gerar, como que ele está dizendo aumenta? E aí eu volto a dizer para você, é porque o Senhor não nos vê como o Senhor, como nós nos vemos. É porque diante do Senhor, o olhar dele é infinitamente, completamente diferente do meu olhar, diferente do teu olhar. Nós caminhamos por vista e ele nos chama a este tempo a sermos mulheres que não caminham por circunstâncias, mas caminham mediante a fé, e que a nossa fé seja crescente. A fé é aquilo que nós não vimos, a fé é aquilo que não existe no mundo natural, no mundo físico, mas o Senhor nos chama nessa tarde a andarmos acima das circunstâncias, andarmos acima da nossa compreensão, da nossa lógica, daquilo que nós entendemos como certo. Nessa tarde, o Senhor diz, olha para o teu lugar de dor, olha para esse lugar improdutivo, alargue a tenda. Porque eu vou fazer multiplicar. Eu vou fazer florescer. E aí eu te digo, a palavra profética, mas para você caminhar por isso, eu falo para vocês com total convicção. A palavra profética, ela acontece na minha vida e na sua vida. Quando nós ouvimos ela? Não. Mas quando nós ouvimos e recebemos ela. Quando ela se entranha no nosso espírito, a gente recebe a palavra profética e a gente diz, vai ser, porque ele disse. E a gente começa a dizer, não importa as finanças, o banco, o que eu tenho na conta, não importa a circunstância, não importa se está tudo dando errado, não importa se ele ainda não respondeu, ele disse. E isso me basta. Aí sim você recebeu essa palavra profética. E nessa tarde, receba essa palavra profética de Isaías 54, porque ele diz, canta no lugar da dor e alarga a tua tenda.
Alarga a tua tenda. Alarga o espaço, dá espaço, porque você vai precisar desse espaço. Porque aonde se está deserto, você vai ouvir a voz de júbilo. Diz Jeremias 32. Aonde está deserto, esse lugar que não se ouve canções, esse lugar que não se tem alegria, esse lugar que não se tem perspectivas humanas, o Senhor está dizendo para mim e para você, eu vou fazer algo diferente. Você consegue dizer aleluia? Você consegue dizer, Senhor, é isso para a minha vida? Você precisa receber essa palavra profética hoje. Você precisa dizer, sim, Senhor, sim, é para mim essa palavra. É para mim, porque eu estou aqui. É para mim. E você precisa crer, porque a partir disso você vai colher milagres. Porque nós servimos a um Deus que eu posso falar e não seguir adiante, mas ele não. Ele vai dizer e ele vai fazer. Esse é o nosso Deus. A palavra diz ainda que esse alargar, esse aumentar, não é algo que tem a ver com ele. É algo que exige um trabalho nosso. Ele não diz, eu vou descer e eu vou alargar, eu vou... Não, ele chama você para nesse lugar de dor, aumentar. O trabalho, sabe? Quando eu li isso hoje, isso eu não falei na live de semana passada, quando eu li isso hoje, o Senhor falava trabalho. É necessário um trabalho. É necessário um levantar, um posicionamento. Se levanta. Se levanta para fazer alguma coisa em razão dessa área que você olha e que está ruim, está difícil, está seca. Por isso que eu falei, é um cântico diferente. Porque eu posso falar, está ruim, não vai, o negócio não vai acontecer, nossa, eu estou tanto tempo, olha como é difícil. Ou eu posso me levantar para ser uma cooperadora do propósito de Deus nessa terra, para ser uma cooperadora daquilo que Ele quer fazer na minha e na tua vida. E eu prefiro, então, me levantar, porque eu já estou debaixo de uma palavra. Lembra? Pedro ficou a noite inteira, Márcia. A noite inteira. Mas quando o Senhor chamou Pedro, falou, Pedro, chega um pouco mais para baixo, mais para o fundo do mar, muda a direção, Pedro. Sai do raso, vai um pouquinho mais para o fundo. Pedro voltou com a rede cheia. Sabe por quê? Seu barco cheio. Porque aquele que falou, aquele que disse, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Só isso, irmãos. Só por causa disso. Não foi não, foi pela fidelidade do propósito, do dono do propósito. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então, dentro dessa palavra ainda, nesse mesmo verso, diz assim, firma as tuas estacas. Sabe o que ele está dizendo? Alarga, aumenta o espaço e fica firme. Fica firme, sabe por quê? Porque o vento vai vir, vai soprar, o vento vai, as circunstâncias, porque quando a promessa está para ser cumprida, Márcio, há um vendaval, há uma grande tempestade. O inimigo não quer que essa área se torne uma área produtiva. Porque ele sabe que se for produtiva, vai alcançar mais pessoas. Se for produtiva, vai libertar mais pessoas, vai restaurar mais pessoas, vão ser pessoas mais libertas, mais salvas. Então, o inimigo não quer. Então, sempre próximo a uma promessa, há um grande vendaval. Então, o Senhor está falando, conhecedor, ele diz, firma as tuas estacas. Firma. E o outro entendimento é que a bênção, amados, eu creio, vai ser tão grande, que precisa estar firme as tuas estacas para não cair, sabe? Para não perder a bênção. Precisa estar firme, precisa ter firmeza. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Eu queria bem que você abrisse e falasse aleluia. Eu quero pregar com vocês aqui, ministrar com vocês. Pode abrir e falar aleluia, eu recebo, é minha essa palavra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E lá mais à frente, ele diz o quê? Não, no mesmo versículo. Não
o trabalho agora é para Lu. Lu, fecha tudo. Daqui a pouco eu mando abrir de novo. Vamos lá. Mais um pouquinho diz o quê? Não o impeçais. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Olha o que o Senhor fala. Não impeça. Quando o Senhor fala isso para mim, quando eu leio isso aqui, não impeçais, é porque ele sabe que, de alguma forma, eu posso ser o impedimento para que ele faça aquilo que ele precisa fazer na minha vida. Ele diz, firma as estacas, dá espaço. Agora, olha só, não impeça o que eu tenho que fazer. Nessa tarde eu te chamo, eu te convido a pensar. Será que você não tem impedido? Será que eu não tenho impedido aquilo que Deus quer fazer na minha vida? O cumprimento do propósito. Será que eu não tenho sido esse impedimento? Será que eu não tenho colocado a mão? Será que eu não quero fazer do meu jeito? Será que eu não tenho sido incrédula? Será que ele tem dito? Porque a palavra diz que a incredulidade nos impede de receber as bênçãos do Pai. Então, muitas das vezes, você está recebendo essa palavra, você está aí dizendo assim, ó, duvido que vai acontecer na minha vida. Não vai acontecer, não. É só mais uma palavra. Sabe o que você está fazendo, minha irmã? Você está impedindo o agir de Deus na tua vida. Você está impedindo. Por isso que o Senhor nos chama nessa tarde e diz, tira a mão. Não faz nada, deixa que eu faço, não me impeça, porque eu sei fazer, eu conheço o modo, eu conheço o tempo, eu sou o dono do propósito, deixa que eu faço. Então, somente eu, não fale, falando com vocês agora, não falei isso semana passada, por isso que eu falo, Senhor é Deus do acréscimo. Eu lembro que quando Zacarias soube a respeito de João Batista. Sabe o que o Senhor fez? Emudeceu Zacarias. Emudeceu. Zacarias teve que ficar mudo. Sabe por quê? Porque ele iria impedir. Ele foi incrédulo. Ele iria impedir o agir de Deus, o propósito de Deus, a firmeza do propósito. Então, sabe o que o Senhor fez, Zacarias? Cala-te. Fica quieto, Zacarias. Até quando o propósito nascer, até quando o propósito for gerado, essa área de esterilidade, ela for transformada, você vai ficar quieto, você está impedindo. Com a tua incredulidade, você está impedindo que eu faça, porque eu não trabalho na incredulidade. Mas aqui eu estou falando de Zacarias. Agora eu estou falando de mim e de você. O que é, minha irmã? O que é, minha irmã? E nessa tarde a gente pode olhar para nós e a gente falar assim, misericórdia. Misericórdia. O que é que eu estou fazendo? Se não atrapalhando o agir de Deus na minha vida. Irmãs, eu poderia falar de várias coisas aqui, e na semana passada eu falei da minha voz, que vocês já sabem, eu não vou falar de novo, mas eu vou falar de eu, Luciana, ter completamente, mas absoluto horror de liderança, de estar à frente, de compartilhar qualquer coisa, e não agora por conta da minha voz, mas por conta de pedradas, por conta de situações. Eu lá atrás, lembra de servidora de pães? Eu falei isso com vocês? Lá atrás eu resolvi parar. Lá atrás, eu quis ficar quietinha. E aí eu até mandei para ela o convite para que ela estivesse aqui. Tinha uma pessoa que ela ficava, meu Deus, mas você, olha, nossa, mas você precisa liderar uma célula, você precisa liderar, nossa, um povo, você precisa liderar, porque você. Gente, pensa que eu podia pegar aquela menina
e jogar ela do outro lado, que eu já não aguentava mais. Só que, para mim, era uma área de confronto. Sabe aquilo que eu falei no início? Aquilo dói em você. Porque ela não sabia, mas eu sabia de onde eu vinha. Eu sabia o que eu tinha passado já nessa vida. E eu não queria estar à frente. Eu não queria estar à frente de nada, muito menos ser livre, muito menos ser líder. Só que um dia, nesse mesmo dia, foi o último dia que ela falou comigo. E eu fiz umas caras e bocas para elas e disse, meu Deus do céu, chega. Não aguento mais isso, não. Não gosto, não quero ser, tudo tem o tempo do Senhor. Eu não. E aí, naquele dia, naquela ministração, ela estava sentada do meu lado. Eu fui lá na frente no altar. Eu já falei aqui, foi no Mulheres Profetizando as Nações. Olha que coisa, né? Vai entender, né? Vai entender. Foi no Congresso Mulheres Profetizando as Nações. E ali, eu estava ali, fui lá na frente, porque o pastor Emerson Pinheiro, marido da Fernanda Brum, fez uma ministração, eu saí do meu lugar, eu fui até lá, e eu já contei para vocês, para algumas que estão aqui, que as minhas pernas não mais obedeceram o meu comando. Quando ele pediu para parar, eu continuei marchando, não tinha mais o controle, voltei para o meu lugar após a ministração, era como se eu tivesse ficado como Zacarias. Eu não entendia nada. E eu queria muito que a Tati estivesse aqui, porque ela era uma das 7 que estava comigo, e ela só falava assim, meu Deus, é o tratar de Deus com ela. Meu Deus, é o tratar. E tinha uma menina, além da minha irmã, que estava chorando muito, que ninguém entendia nada. O negócio foi completamente, eu posso dizer que eu fui batizada com o Espírito Santo ali naquele lugar, e ali alguém dizia, chama alguém, chama alguém, chama alguém. E eu queria falar a linguagem delas. Eu queria olhar para elas e dizer para elas, mas eu só dizia, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. E quanto mais eu fazia força, e talvez vocês nunca vão entender o que eu estou falando, mas eu fazia força para dizer qualquer outra palavra, só saía essa palavra da minha boca. Eu vou, eu vou, eu vou. Uma coisa desesperadora. Quem olhasse para mim, como a minha irmã, que não aguentou e começou a chorar, ela só sabia chorar, as outras só sabiam dizer, deixa Deus tratar. Completamente consternada, foi um negócio absurdo, e eu só gritava cada vez mais alto, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. O que eu quero dizer para vocês, até que eu vi. Até que eu vi. Até que eu fui. Até que eu passei a dizer sim, porque tudo eu dizia não. Se tratasse de liderança, se tratasse de estar na frente de alguma coisa, era não, não, não e não. Era só isso. Naquele dia, eu falei, eu vou, não sei quantas vezes, e a partir disso, eu continuo dizendo, eu vou. Eu vou. E eu não sei nem aonde, minhas irmãs, mas eu quero te dizer, eu vou. Por isso que eu não posso negar, por isso que eu não nego, a menos que o Senhor traga no meu coração, não é para você ir, não é para você estar. Quero te dizer para vocês que desde 2013, quando isso aconteceu, até o dia de hoje, eu senti 2 vezes, e eu não disse eu não. O próprio Deus fez com que aquele povo que me chamasse para estar em determinado lugar, ele mesmo dissesse, olha, o negócio foi cancelado, olha, o negócio não vai dar certo porque veio a pandemia. Foram 2 ou 3 vezes só, todos esses anos. Mas a verdade é, eu estava impedindo o agir de Deus. Eu estava impedindo esse gerar. Eu estava impedindo que o alargar das tendas. Hoje nós estamos onde? No Chá com Propósito, Avivamento para as Nações. Porque lá atrás, no Mulheres Profetizando as Nações, eu tive que me render. Eu tive que tirar a mão. Eu tive que fechar a boca. Eu tive que deixar a minha vontade de lado para fazer a vontade dele. Nessa tarde, olhe para você, porque Deus pode estar te direcionando a uma situação, minha irmã. E você está, eu não vou. Aonde o Senhor quer só escutar de você, eis-me aqui. Aonde o Senhor não quer escutar nada mais de você, somente eu vou, eis-me. Seguindo um pouco mais o texto, a palavra diz, não tenha medo, porque tu não serás envergonhada. Não tenha vergonha. E aí eu quero, quando eu li
Eu tenho que ficar sempre com as impressões espirituais, com aquilo que o Senhor está falando comigo. E quando eu li, foi muito forte, não tenha medo. Você não vai ser envergonhada. Você não vai ser constrangida. Ele fala o quê um pouquinho antes? Alargue a tenda. Mas você é o quê? Estéril. Então, amados, pode ser, vamos voltar lá na época de Noé. Quando Noé, o Senhor falou para Noé, Noé, constrói essa arca. Era sol, não se falava em chuva, dilúvio muito menos. E aí, o que eu vou dizer para você? Quantas pessoas passaram ali e disseram o quê a respeito de Noé? É louco. Está largando a tenda. Está firmando estaca. Está aumentando o espaço. Olha bem, é estéril. E quantos riram? Quantos apontaram? Quantos disseram não vai dar em nada, olha a loucura? Pode ser que você esteja se preparando, aceitando e recebendo essa palavra no teu espírito e se preparando, alargando os lugares, alargando as tendas, firmando as estacas, aumentando todo. E aí passa agora um povo perto de você e diz, você ficou doida? Rindo de você, apontando para você, porque, na realidade, a ótica humana diz não. Mas o Senhor já liberou uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu útero, sobre o teu ventre. Eles não sabem, mas você sabe. O que o Senhor diz para mim e para você nessa tarde? O Senhor está falando com quem? É com você. A promessa é para quem? É para você. Então, não precisa o outro entender. Não precisa o outro dizer, sim, eu estou contigo. Você já tem com você aquele que você precisa ter, o dono da promessa. Aquele que disse, vai, faz, aumenta, firma, alargue. Então, se você já tem ele do teu lado, amados, siga debaixo dessa promessa. A palavra diz, você não vai ser envergonhada. Sabe por quê? Porque por um momento, ele diz aqui, eu te deixei, por um momento. Mas por outro, aqueles que apontaram vai ver o milagre na tua vida. Aqueles que riram, viram a arca pronta e viram a família de Noé dentro da arca, junto com um par de cada animal. Aqueles que riram, viram acontecer. Aqueles que constrangeram, tiveram que voltar e reconhecer. Puderam até não ter a humildade de chegar para você e pedir desculpa, mas eles viram, porque o Senhor os fez ver. O Senhor os fez ver. É verdade. É verdade. É Deus que estava com ela. Foi Deus que mandou ela fazer. Porque muitas das vezes a gente quer o quê? Ainda dizer para o outro. Não, foi Deus. Eu vou fazer, irmãos, cala-te. Deus mandou, vai na frente, faz. É contigo. O negócio é contigo. Amém? Vamos mais um pouquinho à frente. Lá no 10, 54, 10. Vamos pular um pouquinho e vamos para o 10. Diz assim, mesmo que os montes, dentro dessa palavra, tá? Ele já liberou a palavra, ele já disse, já reconheceu a sua esterilidade, você também precisa reconhecer a sua. Ele já deu a ordem, já falou para você, aumente, olha o que ele diz. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de ti, não se afastará de você. Há grandes mistérios, amados, dentro da palavra do Senhor. Quando você fala em monte, você lembra de quê? De um lugar seguro, um lugar grande, de uma rocha, de um monte, de um lugar onde você está ali, ó, completamente plantado, seguro.
Quando ele fala de colina, ele fala da mesma coisa, é o nosso entendimento. Colina, algo muito alto, um morro, alguma coisa que te traz uma segurança. Mas ele diz, mesmo que os montes se retirem, aquilo que lhe trazia segurança, aquilo que lhe trazia conforto, mesmo que sejam retirados e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não vai se afastar de você e a minha aliança de paz não será removida. O que ele está dizendo é que a promessa dele vai permanecer de pé, ainda que no meio desse caminho lhe faltem algumas coisas as quais você achou que não deveria faltar, ou que se faltasse você perderia o propósito, que você se perderia. Não. A palavra diz, ainda que tudo falta, a minha aliança, a minha promessa, aquilo que eu falei para você não vai ser removido. Muito pelo contrário, eu terei misericórdia. Aleluia! Eu terei misericórdia. E agora a gente vê ele dizendo aqui, ó, diz o Senhor que se compadecerá de você. No 11, ó cidade aflita, agora sim, agora o Senhor olha para o nosso estado atual. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta. Sabe o que é tormenta? Eu fui procurar ainda há pouquinho. É uma grande perturbação. É uma grande perturbação, é uma grande angústia. Olha o que ele está dizendo. Ó cidade, nós somos a cidade, né? Aqui. Olha o que ele está dizendo para você. Ó filha minha que veio nessa tarde no chá com propósitos. Olha, filha minha, sacudida pela tormenta, pela perturbação, que não sai da tua mente, não sai do teu espírito. Olha, filha minha, você que é desconsolada. E aí ele diz, eis que eu vos assentarei as suas pedras, com argamassa colorida, e eu vou lançar os alicerces sobre as safiras. Agora ele começa a olhar para o nosso estado atual. Ele diz, eu sei sobre a sua perturbação dentro de você. Sabe? Eu sei sobre essa tormenta, sobre esse desconsolo. Parece que tudo não tem consolo, amados. Desconsolado é algo que não tem consolo. É algo que parece que não cessa, é uma dor que parece que não cessa. Nessa tarde ele está dizendo, eu vos trarei cor, eu vos trarei alegria. E no verso 14, você será estabelecida em justiça. Olha o que ele está falando, ficará. Ficará, porque o presente está difícil. O presente é diferente. Mas ele já está te dando essa palavra profética, você ficará estabelecida em justiça. Sabe por quê? Porque hoje há injustiça. Então ele está dizendo, você ficará estabelecida em justiça. Porque hoje há injustiça. Você olha e você diz, não era para ser assim. Fulano de tal que eu ajudei. Fulano de tal que eu sentei, que eu discipulei, que eu entreguei minha vida, que eu confiei. Tantas injustiças. Nossa, mas quando essa pessoa não pôde, eu fui lá e eu fiz. Olha, o Senhor está falando, você será estabelecida em justiça, porque Ele sabe que você está vivendo um tempo de injustiça. Ele diz para você o que ainda? Para mim, para você? Ficará, olha só, ficará, é futuro, longe da opressão. Sabe por quê? Porque hoje você se sente oprimida. Há uma opressão sobre a tua vida. Porque não temerá, ficará longe do terror. E eu escrevi do lado do pânico, da depressão. Eu não sei. Mas ele está dizendo para você, você vai ficar, filha. Só faz o que eu te falei, só alarga as tendas. Só abre espaço para você ver essa área infrutífera florescer. E agora ele traz essa palavra, essa promessa para a gente gente chegando aqui no final. Se alguém a atacar, isso não vai proceder de mim. Verso 15. Mas quem atacar você, vai cair diante de você. E ele diz lá no 17,
Nenhuma arma forjada sobre a tua vida a respeito desse propósito que eu tenho contigo, nenhuma arma vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. E você vai condenar toda língua que vier, toda língua acusatória, toda língua que trouxer juízo. Você que vai condenar. Olha que ele fala, nenhuma arma forjada vai prevalecer. E você vai condenar, porque ele já te deu autoridade. Você olha para você, você vê nessa área que você não tem nada, mas você tem. Você tem misericórdia, você tem graça, você tem autoridade, você tem o Espírito Santo. E ele diz, quem vai condenar esse povo que se levanta e diz, não, é você. É você que vai dizer, não. E aí eu vou lembrar de uma situação que quando o Miguel era muito pequenininho, eu contei isso na clínica, um dia desse, na Clínica da Alma, acho que a Andressa estava lá e ela ouviu, uma irmã falou comigo assim, eu estava no meu trabalho, e uma irmã falou assim, ô, irmã Luciana, eu quero te dizer que eu tive um sonho, e esse sonho, o seu filho, Miguel tinha 1 ano, talvez um pouco menos. E ela falou assim, eu via ele, as partes genitais dele não tinha lugar para tocar. Estava em carne viva. Era muito buraco, era muito... E aí, no final, aquela irmã diz assim, eu estou te dando essa palavra, irmã, porque ela não é minha, ela é sua. E o que era para eu dizer? Não, irmã, eu repreendo ela agora em nome de Jesus. Eu não fiz isso. Eu falei, não, irmã, na realidade eu estava aturdida com a visão do sonho que a irmã estava falando. Nova mãe com novidade, tinha 1 ano, primeiro filho. Eu fiquei tão aturdida com a visão que ela falava e eu tinha, que eu falei, não, irmã, amém, amém. Irmãs, não deu 1 mês. 1 mês. Para que o Luluzinho e toda a área genital de Miguel estivesse em carne viva, a ponto da minha irmã, ela não querer olhar. Foi algo terrível que aconteceu. Aquela foi uma palavra que a irmã me lançou, e a irmã me lançou, e eu não tinha o Espírito Santo ainda, eu não estava ali, né? Foi um divisor de água, essa mudança, essa andança, esse caminhar com o Espírito Santo. Quando a irmã falou isso, eu ainda não tinha muito entendimento de hoje. Eu achava que era uma irmã, eu achava que era uma mulher de Deus, e eu falei, não, irmã, fica tranquila, amém. E naquele amém, sabe o que significa amém, irmã? Significa assim seja. Eu estou falando para você, irmã, que talvez hoje esteja aceitando as palavras que estão sendo ditas a respeito da tua casa, a respeito do teu filho, a respeito do teu ministério. E tudo que falam para você, você fala amém, você se amedronta e fala amém. Ou você não se amedronta, mas também você não se levanta para dizer, eu repreendo em nome de Jesus. Então, ali eu comecei a cuidar da área genital, levei Miguel no médico, ele melhorou e o Senhor me ensinou. Que não é porque é irmã, porque a oração contrária tem em muitos lugares, e nós precisamos ser mulheres maduras e com discernimento espiritual. Nós precisamos crescer no discernimento com Deus. Quando eu li, você que vai condenar. É você que vai dizer, eu repreendo. É você que vai dizer, não, você está vendo estéril, mas eu já tenho uma palavra. Eu já tenho uma palavra de produtividade. É questão de tempo. Vai frutificar, fica tranquilo, vai florescer. É você que tem que se levantar contra a língua que condena você, que condena a tua casa. Que condena aquilo que Deus já gerou, que já está dentro de você. Não é sobre as circunstâncias. Não é sobre aquilo que a gente vê. É sobre aquilo que ele disse. É sobre aquilo que ele já deferiu a nosso respeito. O juiz dos juízes. Nessa tarde, eu quero levar você
em Jeremias 32. Eu já trouxe essa palavra aqui em tempo antigo também. Jeremias 32, eu não vou nem ler, eu gosto tanto dessa palavra. Diz assim: o Senhor pediu para que Jeremias comprasse um campo em Anatote. Mas antes disso, Jeremias estava preso. O Senhor falou para Jeremias que ele ia destruir, ele ia entregar aquela cidade na mão do rei da Babilônia. Ele ia destruir aquela cidade. E Jeremias, ele trouxe essa palavra para o rei. E quando ele trouxe essa palavra, o rei mandou prender Jeremias, porque afinal Jeremias estava falando a respeito do reino dele. E dentro daquela prisão, o Senhor foi lá e disse para Jeremias: eu vou trazer seu primo aqui, tem um campo nessa cidade, um campo chamado Anatote, e você vai comprar esse campo. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor saiu, quase que imediatamente o primo, quando o Senhor deu aquela palavra, melhor dizendo, quase que imediatamente o primo de Jeremias chega naquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, ele oferece a herança dele para Jeremias. E a palavra diz que Jeremias, ele, debaixo daquela palavra do Senhor, ele pega, ele compra, ele sela aquela escritura, chama Baruque, seu amigo, e sela aquela escritura. Passa-se um pouco mais lá na frente, o Senhor chama, Jeremias vai diante do Senhor, e ele diz para o Senhor o seguinte: olha só, Senhor, é exatamente isso, eu te obedeci, eu fiz o que o Senhor falou, mas o Senhor lembra? O Senhor disse que essa terra aí não existiria mais canto de animal, essa terra aí seria uma terra triste, o Senhor entregaria essa terra aí na mão lá dos inimigos. E agora o Senhor me manda comprar, investir nessa terra, completamente estéril, que não vai gerar nunca. E o que acontece? O Senhor chama Jeremias e ele fala assim: Jeremias, meu filho, preste atenção, dono do propósito sou eu. E ele traz a palavra que nos acompanha no dia de hoje para todo sempre. Jeremias, acaso há algo impossível demais que eu não posso fazer? Algum útero cerrado demais que eu não possa fazer gerar? Há algum projeto que por mim não foi gerado antes de chegar no teu coração que eu não possa realizar? Alguma família que eu não possa entrar nessa tarde? Algum marido que eu não possa converter? Algum filho que eu não possa restaurar? Algum ministério que eu não possa crescer, restaurar? Alguma coisa maravilhosa, impossível demais, Jeremias, que eu não possa fazer por você nessa tarde? E aí o Senhor diz para ele, assim, ó, lá no 33, verso 10, Jeremias, preste atenção, nesse lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, completamente estéreis, né? Sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda vai se ouvir o som de festa, ainda vai se ouvir o som de alegria, ainda vai se ouvir a voz do noivo e a voz da noiva e a voz daqueles que cantam, ainda vai se ter alegria, ainda vai se ter multidão no lugar que está deserto. Você pode abrir e dizer: Senhor, amém, aleluia, essa palavra é para mim. Aleluia, essa palavra é para mim. Amém, aleluia, essa palavra é para mim. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim: filha, não olha não para a tua área estéril, não. Está estéril, está silenciosa, mas vai ter muita alegria. Glória a Deus. Vai gerar muito filho. Vai gerar muita alegria, muito júbilo, muito regozijo. Vai gerar muito glória a Deus nesse lugar. Vai gerar, mas vai gerar. Fica com essa palavra nessa tarde. Vai gerar.
vai gerar, já está gerando, porque o Senhor não olha lá na frente, ele olha agora, ele olha para nós como se já fosse, ele olha para mim, para você como se já estivesse, ele olha para mim, para você, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Glória a Deus. Nessa tarde, comece a cantar, ó estéreo. Começa a celebrar, a jubilar, ó estéreo, mas que não seja uma inconstância. Não seja uma inconstância, porque o Senhor é um Deus de permanência, de constância. Ele diz para a gente permanecer firmes e constantes, abundantes, completamente abundantes. Nessa tarde, eu quero falar com vocês. Vou finalizar aqui essa palavra, porque nós vamos orar por vocês. As intercessoras estão aqui, eu não sei se a Lu falou antes, que era para você manter a sua câmera aberta, porque nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Iraci também está aí, né? Nós vamos fazer orações breves, intercessoras, mas nós não vamos impedir o Espírito Santo.